tarde, crianças. Boa tarde. Vamos iniciar nossa aula de quinta-feira. Vamos lá? Boa tarde, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Hoje nós vamos pegar a nossa apostila, lá na página 130. Esse cenário aqui é o cenário contando uma história, que é a princesa de Torão. Essa princesa, ela era conhecida como uma princesa de coração de gelo. E aqui dentro conta a história, tá? A prof vai tentar resumir, né, a história para vocês compreenderem o que acontece nessa história. Porque é uma história bem longa, depois devagar pode contar essa história, pode ver. No YouTube tem bastantes histórias. A prof vai procurar resumir para a gente realizar a atividade, tá bom? Essa princesa de Torão, ela iria se casar. Mas para casar com ela, teriam que resolver 3 enigmas, certo? O que é enigmas? São perguntas que você te levam a pensar qual seria a resposta. E são perguntas difíceis de se responder. Tem que se pensar muito, estabelecer uma relação entre uma coisa e a outra para se chegar a uma resposta. E quem não acertasse estava condenado à morte. E existia um príncipe chamado Calef. E esse príncipe, ele resolveu fazer, porém não conseguiu. E no caminho da morte, no caminho que ia levar ele à morte, ele resolveu fazer 3 enigmas. Alguém dizer para ele 3 enigmas e ele responder, certo? E existiam 3 ministros, o Ping, o Pang e o Pong, que tentaram de todas as formas fazer com que ele fosse detido, que ele morresse, mas resolveram estabelecer esses 3 enigmas. A primeira pergunta foi assim: o que é que flutua como um fantasma enquanto as pessoas ficam perdidas à sua procura? Nasce todas as noites apenas para morrer pela manhã. Difícil pergunta, né? E ele respondeu: é a esperança. E aí os sábios, aqueles ministros, eles falaram: sim, a resposta está correta. Aí o segundo: o que é vermelho e queima? Brilha como a chama, mas não é fogo, e às vezes fica duro e congelado. Outra pergunta difícil: o sangue. E eles novamente responderam: a sua resposta está certa. Aí veio a terceira pergunta: o que é que queima feito fogo, mas é frio como gelo? E ele respondeu: é você, princesa, porque ela queima, porque ela é muito brava, é fria como gelo, porque é como se ela não tivesse sentimento, piedade. Ela queria a morte, no caso desse príncipe, e aí ele resolveu os 3 enigmas. Só que ela chegou a ele e falou assim: você quer que eu me case com você por amor ou porque eu sou obrigada? Aí ele pegou e falou assim: eu quero que você me case por amor. Aí ela falou assim: mas eu não lhe amo. Então ele falou: princesa, se você descobrir o meu nome até de manhã, eu não me casarei. Porém, eu não me casarei com você. Porém, se você descobrir, aí eu não vou casar. Mas se você não descobrir, nós casaremos. E aí todos ficaram aguardando tudo. E quando amanheceu, se aproximaram o imperador, cidadãos. Qual é o nome dele? Para a surpresa de todos, o nome dele é Amor, né?
Então, uma história muito linda de um romance, que eles cultivaram o amor, né? Ali, então, é uma história que retrata que ele persistiu, né? E conseguiu chegar ao objetivo dele, que era casar com aquela princesa que ele tinha um sentimento por ela. É uma história bem bonita. Depois a prof vai colocar uma história no YouTube para vocês verem certinho. Aí nós vamos pegar a nossa apostila de adesivos. Nós vamos lá na página 23. Deixa eu prof... Página 23. Certo? Aqui, qual vocês imaginam dessas figuras que seja a princesa? Aqui tem 3, então não vai ser. Aqui é um homem, aqui é um coração, então não vai ser. Então a princesa está aqui. Calef, quem que é Calef? É o príncipe. É os 3, o coração ou esse homem? Este homem, nós vamos colar. E os 3 sábios, os 3 ministros, o Ping, Pang e Pong. Esses daqui, que são os 3. Aí nós vamos colar aqui. Aí aqui, o que nós vamos fazer? Aqui tá pedindo qual é o nome da princesa. Como aqui, ó, tá vendo? Aqui o nome. Então nós vamos colar o nome dela. Era conhecido como Princesa com Coração de Gelo. Então, vamos olhar. E dentro desta história foi feita uma ópera, onde que tem grandes músicas, pessoas cantando, para dramatizar essa história, para narrar como ela aconteceu, porque é uma história muito famosa, tá? Então a gente vai colar aqui, tá? E vamos colar os adesivos lá da página 23, tá? A princesa, o príncipe e os 3 ministros, os sábios, tá? Então a nossa atividade da apostila vai ser esta. Depois feito isso, nós vamos fazer uma atividade em folha. Nós vamos colocar a data, dia 10 do mês 9 de setembro de 2020. E vamos colocar o nome. Aqui, qual é esse animal? É uma vaca. Como escreve vaca? Vamos por letra? V-A-C-A. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4. Nós vamos colocar 4. Quantas vogais? Tem 2 A. Então, nós vamos colocar o número 2. Quantas consoantes? 2. O V e o C. Vamos colocar 2. Agora as outras. O prof vai colocar o nome e as perguntas sempre vão ser a mesma. Quantas letras, quantas vogais e quantas consoantes? Que animal é esse? O cavalo. Vamos escrever o cavalo? C-A-V-A-L-O. Quantas letras? 6. Quantas vogais? 3. Quantas consoantes? 3. As de baixo a prof não vai responder, tá? Para vocês estarem olhando, pra gente saber qual que é a vogal, qual que é a consoante. Avião. Vamos escrever avião? A-V-I-A-O. Quantas letras? Vamos contar e colocar. Quantas vogais? Vamos colocar o número. Quantas consoantes? Colocar o número. E este animal? Como chama esse animal? Uma foca. F-O-C-A. Quantas letras tem? Quantas vogais? E quantas consoantes também temos? Tá bom? Então, depois vocês podem estar pintando os desenhos, pintando essas letrinhas, ó. Tem espaço para pintar as letrinhas, bem bonitinho, depois colar no caderno e mandar lá na plataforma. Combinado? Então, hoje temos atividade da apostila e temos a história, essa atividade para preencher os numerais de quantas letras, quantas vogais e quantas consoantes. Porque precisamos entender quais são consoantes e quais são as vogais. Combinado? E então, é só por hoje. Um beijo, fiquem com Deus, que a prof também vai mandar historinha, tá? Não esqueça, a prof vai mandar aquela historinha para vocês verem ela todinha, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a prof volta.